Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que é que nos tem a falar hoje, nesse dia 19 de setembro, segundo São Lucas. Mais uma vez, até o dia da eleição, primeiro domingo do mês de outubro, nós vamos estar fazendo o link da palavra do Evangelho com o momento eleitoral atual. Nós não tivemos a oportunidade de ter nas nossas escolas e com muitas dificuldades no dia a dia conseguimos compreender o que é a política e sua importância. Portanto, utilizar do Evangelho para esclarecermos para nós se torna essencial para assim podermos direcionar melhor não só nossos pensamentos, mas como principalmente as nossas ações, que vão reverberar em todo o nosso conjunto de sociedade, mas também na nossa pessoalidade familiar, como também na nossa pessoalidade espiritual. Portanto, é sim necessário, é sim importante e precisamos combater essa cultura de dizer que religião e política não devem se misturar. Ambas não devem fazer o mal, não devem agir com corrupção, não devem agir com maldade, não devem agir com mentiras. Parece até uma piada falar mentiras na política, mas infelizmente se assim existe é porque precisamos esse aperfeiçoamento para que pessoalmente melhorarmos o sistema. De forma que só compreendendo e aí com as experiências do outro é que a gente vai poder ter essa fonte de aprendizagem. E nesse caso vamos contar com as experiências do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a nossa vivência. Me sinto preparado, apto para falar sobre o tema em qualquer local, tendo em vista que passei aí entre 14 e 16 anos da minha vida, na vida pública, né? Eu já fui eleito vereador da minha cidade, mais votado na época, disputei eleição para prefeito. Falo isso para conhecimento daqueles que ouvem pela primeira vez. De forma que vamos ouvir o que é que nos diz a palavra do Evangelho de hoje, segundo São Lucas, e ver o que é que nós podemos extrair para a nossa mensagem de hoje. Então Jesus virou-se para a mulher e disse: Simão, está vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me oferecesse água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Veja, o que Jesus quer nos mostrar nessa mensagem? Que João, quando ele se tratava a ele, né, é um apóstolo dele, ou seja, uma pessoa que andava sempre com ele, né? E aí, Jesus Cristo nos traz a figura de uma pessoa estranha, que era essa mulher, que ao vê-lo começou a fazer todos esses tipos de saudação, lavando os pés, trazendo perfume, etc. E o que é que isso nos traz? Nos traz ainda mais a responsabilidade de sabermos que não é porque nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos que estamos sempre deixando ser guiado por Deus, que nós devemos relaxar, né? Perder o fervor. E que fervor é esse? É estarmos atentos e vigilantes à prática do que é correto, do que é certo e do que é honesto e do que é verdadeiro. Honrar a Deus sobre a capacidade que Ele nos deu, honrar nosso Senhor Jesus Cristo pela capacidade que Ele nos deu e pelo sacrifício que Ele fez por nós. E como que nós fazemos isso? Ouvindo e aplicando aquilo que Ele nos ensinou. E o que foi que Ele nos ensinou? Agir com justiça, com verdade, respeitar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, respeitar o fundamento maior do livre-arbítrio. Porque a justiça e a verdade se encontram limitadas e também definida nesse princípio do livre-arbítrio. Logo, se eu ajo com maldade, eu infrinjo o princípio do livre-arbítrio, porque minha ação vai causar dano negativo na vida de outrem. Logo, se eu ajo com mentira, também vou estar infringindo o livre-arbítrio, porque minha mentira pode causar danos, eu estará causando danos na vida de outrem. O princípio do livre-arbítrio, nesse sentido, é a base fundamental para definirmos os limites do que é justiça e do que é verdade e retirar de uma vez por todas todo tipo de relatividade que se coloca nesses termos. E aí eu falo isso porque, como estudante de direito, vejo que a justiça hoje aplica muita relatividade. A justiça, a palavra justiça e a palavra direito. E para mim não tem relatividade nenhuma. O que há é uma
falta de compreensão e de aplicação correta doutrinária, jurisprudencial, legislativa dentro da nossa organização da justiça. De forma que esse assunto aí a gente vai poder abordar durante a vida para buscarmos essa conciliação. O que nos traz hoje a reflexão e sobre o momento eleitoral, qual que é a mensagem que podemos extrair dessas palavras do Evangelho? Olhe, a primeira mensagem é que Jesus ele chama a atenção de João para que valorizasse aquele ensinamento, a pessoa de que ele é. Ou seja, João era ali uma pessoa social também, estava cuidando daqueles que queriam se aproximar de Jesus. E no caso das nossas representações políticas, a proximidade com a espiritualidade, como está? Gente, é muito importante a gente buscar olhar para todos aqueles que vêm atrás do apoio, qual é a energia que está por trás deles. Que energia você consegue sentir naquela pessoa que vem lhe pedir o apoio, que vem lhe pedir o voto. Observando a energia, você vai poder também mensurar o propósito. E o propósito é um propósito realmente solidário, social, ou é um propósito muito mais ganância e de poder? Se você não conseguir ver bons valores, capacidade de representação, envolvimento com a sociedade de forma justa, honesta e verdadeira, eu lhe digo, justifique seu voto. Justifique seu voto e não colabore ainda mais com a maldade na política, com a corrupção na política, com o descaso na política. Ah, mas são todos assim. Não, bom, primeiro, não são todos assim. Tem sim uma parcela que resiste. Eu fui um dos que resisti. Contudo, cada vez mais fica difícil porque a população, infelizmente, não tem nos ajudado tanto quanto é necessário, tanto com apoio moral, como também nas suas escolhas. Olha, eu poderia estar exercendo um mandato público, mas a complexidade do sistema, dos gastos do sistema, do próprio convencimento do eleitorado, que criminaliza tanto a política e não consegue parar para observar onde estão os bons nomes, faz com que a gente saia do meio. Eu saí do meio, não vou dizer que foi definitivo, mas veja, o momento que estive na política foi totalmente integrado à defesa da sociedade. Não quero aqui culpar a sociedade, a população, tanto é que saí do vereador mais votado e tripliquei meus votos na candidatura para prefeito. Isso a população reconheceu, de forma que é uma complexidade que, se é necessário, ter a maioria. Só que, contudo, eu também tenho consciência que todos somos imperfeitos, e na nossa imperfeição, na busca desse aperfeiçoamento, às vezes é necessário esse processo de recomeço, de reinício, de reorganização das ideias, das formas, dos meios. E é isso que, de certa forma, nós fazemos aqui também, ao nos evangelizar e trazer esse entendimento para dentro da eleição. Então, o que é que eu digo? Se não se sente representado, não seja mais um a colaborar com a desgraça do sistema, apenas votando por 200 conto, 300 conto, 500 conto. Ah, mas fulano me deu um emprego. Ou então me deu aí R$1.000, R$2.000, eu vou ter que votar. Bom, se você está nessa situação, mas pelo menos, se você quer ir por esse caminho, que você tem seu livre-arbítrio para isso, para depois você ser cobrado por algum eventual erro cometido pela natureza divina, mas pelo menos não agrave isso, levando outros com você nesse sentido, ajudando a enganar outros, porque realmente o sistema foi feito para ter corrupção e nós só vamos poder aperfeiçoar esse sistema quando nós conseguimos mostrar nossa revolta. E uma das formas de mostrar nossa revolta com os modos operantes desse sistema político, eleitoral, é quando não tendo candidatos que realmente tenham dentro de um padrão de sociedade, de condição de transformação da sociedade, de melhoria, de construção de um sistema onde todos possam ter a oportunidade de se desenvolver, é a justificação do voto. 50% dos eleitores justificaram o voto. Se for 51%, vai ter que ter novas eleições. Aquelas eleições, para aquele cargo que teve 51% dos votos justificados, vai sofrer algumas sanções,
Mas enfim, é um meio de dizer ao sistema, olha, ou você se reforma, se reorganiza, ou então nós não consideram representação da população. E não existe democracia sem representação da população. Nós vamos estar forçando o sistema a se auto-reorganizar de acordo com o padrão do que a sociedade precisa, sob pena de perdermos a democracia. E aí, para vir uma ditadura, ninguém quer, nem mesmo aqueles que estão no sistema, porque eles preferem estar botando a mãozinha também numa fatia do poder. Ou seja, eles vão ser forçados a se aperfeiçoarem, né? Agora, se eu encontro uma pessoa que eu considero ser um bom representante, vote, ajude. Se eu não encontro, não voto. E esse aperfeiçoamento eu já tenho falado, eu considero 3 caminhos para ajudar a começar a melhorar, né? Porque muitos tem que se fazer depois. Primeiro caminho é tirar a obrigatoriedade do voto, para que as pessoas tenham liberdade de ir ou não às eleições. Segundo caminho, fazer com que haja uma melhor qualificação daqueles que vão disputar os cargos públicos, ou seja, no ano anterior à eleição, aqueles que pretendem se candidatar deverão passar por um curso de formação específica de pelo menos 6 meses, em parceria aí da Justiça Eleitoral com as universidades, especificamente sobre o sistema eleitoral e sobre as funções a ser desempenhadas. E aqueles que não conseguir tirar 60% acima ou 70% acima da média necessária nem poderão ser candidatos, para que a gente possa melhorar, qualificar não só a utilização do dinheiro público, mas a representação das proposições das pessoas que vão estar lá construindo novos modos de desenvolvimento. Veja, a justiça não aceita pessoas desqualificadas, o mercado financeiro não aceita pessoas desqualificadas. E por que a política tem que aceitar pessoas desqualificadas, né? Mas ele tem dinheiro, mas não tem qualificação, não adianta. Quer só ter acesso ao poder e aos recursos, entende? Então, assim, temos que colocar também esse ponto como um ponto importante dessa reforma. Um terceiro ponto, que é necessário que todo mundo reflita e, se concordar, abrace e jogue para frente, né, que seria de construir cotas dentro do sistema eleitoral para privilegiar também aquelas pessoas que estão na classe baixa, né, que são a grande maioria, que não estão sendo representados, porque quem ganha a eleição geralmente é pessoas de poder aquisitivo maiores e que vão defender no final das contas seus próprios interesses. Ou seja, 50% de livre escolha e 50% especificamente para representar os 50% da população brasileira de classe baixa e média, obrigatoriamente, né? Isso daria mais paridade em todos os sentidos, de proposições, de defesas, enfim, dentro do sistema nacional. Acredito que o Brasil inovaria muito se conseguisse aprovar por aí já esses 3 caminhos iniciais. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde hoje e sempre. Sigamos em paz, né? Que Deus nos abençoe. Amém.